Muito bem, senhoras e senhores, voltamos aqui em mais um episódio do nosso OncoCast e hoje nós vamos dar continuidade ao que nós falamos a semana passada. Semana passada a gente falou sobre métodos de emagrecimento e hoje nós vamos conversar sobre a importância da nutrição. Na verdade, nós vamos conversar sobre a importância da nutrição nos pacientes oncológicos, mas obviamente, né, nós vamos roubar um pouquinho dessa questão da nutrição de maneira geral, da importância da pessoa comer bem. E também da importância não só para a gente fazer a prevenção do câncer, mas também manter uma vida saudável e um corpo em ordem, não é? Então, você está hoje em mais um podcast, que é um programa produzido pela nossa clínica Oncoprime. E hoje nós estamos aqui com a doutora Annelise. A Annelise é nutricionista, ela é especialista em nutrição oncológica, mas atende de tudo, né, Anne? E a Anne está com a gente há muitos anos mesmo, acho que desde sempre. Então, é um prazer estar recebendo você aqui, Anne, porque você faz parte da nossa história. Eu queria muito te trazer aqui, sabe? Então, eu fico muito feliz. Gostaria de agradecer o convite, tá? É uma honra fazer parte dessa equipe e falar de uma coisa que é nossa prática diária, é uma paixão, né? Exatamente. A oncologia. Então, estou muito feliz. Foi desde 2011, nós estamos juntos. Foi verdade. Desde Um tempão. 2011. Eu tenho falado aqui que é bom não ficar falando Data, não, porque não. senão... Verdade. Mas é isso aí. Então, para começar aqui a nossa conversa, Anne, a gente hoje vive uma vida corrida, a gente está sempre com pressa e às vezes a gente esquece de algumas coisas básicas da nossa vida, né? Um grande exemplo disso é a alimentação saudável. Então, na verdade, eu queria que você começasse de maneira geral falando sobre prevenção. E, em especial, falando como que as pessoas podem se alimentar de maneira saudável, né? Porque as pessoas têm muita dificuldade nisso, né? Eu posso comer ovo ou não posso? Agora é óleo, né? Essas coisas. É gordura, posso comer a gordura, gordura animal e etc. Então, eu queria vegetal, que você... Exatamente. E muda também, né? Causa um pouco de dúvida nas pessoas, porque vira e mexe um ou outro trabalho vai mudando e etc. Então, eu queria que você começasse por aí, na prevenção, alimentação saudável. Eu costumo dizer para meus pacientes que buscando o mais básico possível, uma alimentação saudável, do mais natural, é onde a gente chega na perfeição. Agora, ultimamente, muitas pessoas andam deixando de comer o básico por medo, fazendo restrições erradas, fazendo restrições tipo tirando carboidratos, tirando lactose, o glúten, que anda virando uma polêmica, né? Todo mundo fazendo essas restrições, sendo que a alimentação saudável é um conjunto de todos os fatores, e já tem estudo segundo a Organização Mundial de Saúde, e você consumindo uma alimentação saudável, você diminui 30% a chance de desencadear algum tipo de câncer. Então, você vê a importância da gente manter uma qualidade na nossa alimentação diária, né? Uma boa qualidade. E, Anne, eu queria, assim, para puxar, eu queria te perguntar a respeito, assim, dos alimentos que a gente deve evitar. Porque, como eu disse logo na introdução, teve tempos atrás que a gente falava do ovo, né? Não pode comer ovo, porque o ovo vai te trazer prejuízo para o coração, por exemplo. E hoje em dia, até no pós-operatório, chega muitas pessoas falando que tem medo do ovo, né? Sim, E, na verdade, o ovo, como uma proteína de alto valor biológico, o ovo, o frango, o peixe, eles são ótimos para cicatrização, recuperação de massa magra desse paciente. Então, assim, é um dos principais fatores que a gente mais gosta de agregar e, às vezes, até suplementar na alimentação, que esse é o total diferença que faz para o paciente oncológico. Nós vamos falar um pouquinho mais do pré e do pós-operatório, um pouco mais para o final, onde vai dar para você falar um pouco mais a respeito até de suplementação, porque a gente usa muito isso. Mas aí, a gente tem no câncer a gente sabe que tem alguns alimentos que eles são mesmo prejudiciais. Exemplo é gordura, né? Se você fizer uma alimentação com carne, rica em gordura e etc., isso pode te propiciar a ter câncer de intestino, não é assim? Vamos lá. Então, de maneira geral, quando você orienta as pessoas no que deve evitar, assim, qual que é a sua lista de alimentos principais? Não todos, mas a lista de alimentos principais. Você chegou falando da carne, né? Então, vamos falar das carnes processadas. As carnes processadas, que são os embutidos, você consumindo 50 gramas semanais, vamos colocar, semanais não, diário. Colocando 50 gramas diária por dia, que equivale a 2 fatias de presunto, ou 2 salsichas,
aumenta 18% de chance de você ter um câncer de colo retal. Então, Embutido dá câncer no estômago também. E aí, o que a gente orienta? Também tem estratégias nutricionais que a gente orienta do paciente quando for consumir. A gente consome assim, quando vai numa festa, quando vai num evento, Eu ia te mas perguntar isso. diariamente, o que eu falo que é a prevenção? É você ter um hábito bom, não uma coisa, um esporádico, alguma coisa que você come algum dia. E sim ter uma rotina saudável boa. Sim, eu concordo. Tá? E aí, esse paciente, quando for consumir um alimento embutido, eu dou estratégias nutricionais para o meu paciente, como consumir 50 gramas de um vegetal, vários vegetais antes, que o impacto no nosso corpo... A fibra, A né? fibra, Ajuda. a solúvel e a insolúvel, ela ajuda na digestibilidade e aquele impacto daquele embutido. Porque o embutido, eles têm nitrito e nitrato na composição. Exatamente. E isso que aumenta a chance de câncer retal. Então, foi bom você tocar nesse assunto e a gente vai continuar um pouquinho mais aí, explorar um pouco os alimentos que a gente deve evitar, porque é assim, ó. Tem pessoa, por exemplo, que de noite, eu não quero fazer uma janta, então eu vou comer um lanche com queijo e presunto. O presunto é meio... E aí você fala assim, não, então o presunto não é muito bom, então eu vou comprar aquele peito de peru. Acaba sendo um embutido como qualquer igual, outro. E é o que eu estava falando. 50 gramas diárias, você já aumenta 18%. Então, assim, é só uma fatia. Não, é o consumo diário. Agora, você pegar um final de semana e consumir alguma coisa, uma vez ou outra, e ainda de forma mais sábia, que eu estava te orientando, se torna diferenciado. Então, lógico, sou descendente de italiano, a gente gosta muito de comer esse tipo de coisa. E em especial, o brasileiro acho que gosta disso, né? Não só o Brasil, você vai na Espanha é igual, Itália então nem se fala. Mas em especial, assim, até mortadela o brasileiro come. A gente gosta de comer aquele pão com mortadela. Eu costumo dizer isso para os pacientes. Você não pode fazer disso a sua rotina. Mas final de semana, por exemplo, você vai comer. Sim, não vai te trazer um grande prejuízo. Mas o que a gente pega muito, acho que é a situação que fique para as pessoas, isso é fazer esse tipo de alimentação de maneira rotineira. Porque aí a pergunta é cai naquela pergunta assim, mas eu não posso comer nunca isso? Não, você pode. Mas não de maneira rotineira, não é assim? A primeira coisa, quando o paciente chega com um diagnóstico, ele quer uma restrição. Ele quer fazer alguma coisa de imediato. Ele fala, de imediato, coma bem. Se alimente de qualidade. E se tiver algum exame alterado, a gente entra com a restrição conforme a necessidade daquele paciente. Então, se ele tem uma diabetes, que às vezes ele fala, mas o paciente tal, né, que às vezes faz quimioterapia, eles conversam muito entre eles, ele fez uma restrição e aí você passou aquilo e para mim não. Então, assim, cada paciente tem um tipo de alimentação específica para ele, tá? Conforme os sintomas, conforme o diagnóstico dele e conforme também os exames laboratoriais, que a gente entra conforme a alimentação e a necessidade de cada um. Sim. A particularidade de cada um. Sim, é o exemplo, por exemplo, os pacientes que chegam pra gente muito debilitados, né, e emagrecidos. Então, você precisa entrar com uma alimentação um pouco mais calórica, não é? Quando é um câncer de intestino, um câncer de cabeça e pescoço, eu acabo entrando já com suplementação logo de cara. Que são cânceres altamente que degradam muito rápido e o paciente tem uma grande perca de peso. Então, eu já começo entrando com uma suplementação mais precoce para reestruturá-lo, para ele entrar numa quimioterapia. A quimio, como ela é feita em ciclos, né? Eu tenho aqueles 15 dias, 21 dias daquela distância para eu recuperar aquele paciente. E cada fase da quimioterapia, ele tem um sintoma. Ele tem uma diarreia, ou ele tem uma constipação. Tem uns pacientes que não tem nada. Mas cada um... Depende do esquema também, né? Também. E cada corpo reage de uma forma, né? Sim, não existe um padrão. Mas conforme cada sintoma, eu entro com uma específica alimentação para aquele tipo de paciente, que às vezes entra em umas restrições que um escuta do outro, né? E a gente precisa entrar de forma imediata para recuperar ele, tá? E tudo que é da parte trato gástrico, quando dá diarreia ou constipação, a gente está mexendo na microbiota intestinal desse paciente. Quando está mexendo nessa microbiota intestinal do paciente, eu abaixo muito a imunidade dele. Então, eu tenho esses 15 dias para recuperá-lo, para formar bactérias benéficas, para eu começar a reestruturar ele para a próxima sessão de quimioterapia. Sim. Então, suplementação, a gente entra com lactobacilos, tudo para reestruturar a saúde desse paciente. Então,
E nós já demos uma avançada, e isso, pessoal, que a doutora acabou de falar, é quando está na vigência da quimioterapia. Veja a importância da nutrição na vigência da quimioterapia. Por que eu estou fazendo esse adendo? Porque quando a pessoa, Anne, chega no nosso consultório, a família vem e fala, ele comia muito mal, agora ele parou de comer tudo, está comendo só isso, aquilo. Não, é um momento que você está numa doença consumptiva. Então, você precisa, na verdade, do apoio nutricional para saber da maneira que você vai se alimentar ou não. Né? Ah, eu vou parar de comer carne e não vou mais comer carboidrato. Não é desse jeito. Isso. A gente sabe que não é assim. Eu queria falar um pouco da gordura, alimento gorduroso, porque senão vai passar. A gordura como causador de câncer de intestino, por exemplo. Gordura saturada e... Fique à vontade, pode falar. Vamos lá. Nós temos vários tipos de gordura, né? Saturadas e as insaturadas. O caso, assim, a gordura, quando é fritura, industrializados, que às vezes contém uma gordura que existe. A gordura saturada, que é de origem animal, tá? Que vem do porquinho, que nem a banha, que é super famosa, né? Que vem do porquinho direto para a panela. E todo mundo fala, não passa por processo químico, mas não deixa de ser de uma origem animal, tá? Tem a gordura vegetal, o azeite, outras gorduras, até o óleo de coco, tá? Quando esquentado, ele passa por um processo de saturação e acaba virando tudo a mesma gordura. Entendi. A minha orientação é utilizar o mínimo de gordura possível. Muito bem. Tá? No modo de preparo. E quando o paciente precisa de um aporte calórico maior, e às vezes ele não consegue volume, porque o paciente que faz químio, às vezes ele não dá conta de um grande volume. Você pode colocar uma porção muito grande, ele não consegue ingerir. Então, eu preciso aumentar a densidade calórica em pouca quantidade de produto. Então, eu consigo colocar um azeite a frio na salada ou num alimento depois do prato pronto. Tá? E aí a gente orienta a colocar essa gordura para conseguir um aporte calórico maior. Então, tirando o que tem de bom do azeite, né? Eu ia te perguntar isso, se o azeite é menos prejudicial. Isso. É mesmo do que as outras gorduras. É que acabando, se esquentar, ele vai passar por um processo de saturação, eu ia dizer vai isso, ficar... desde que seja isso. natural, né? Então, eu prefiro e oriento os pacientes para, depois de pronto, colocar esse azeite. E também oriento também o uso de ômega 3, tá? Suplementação de ômega 3, que ele tem EPA e DHA. O EPA e o DHA ajuda a parte sistêmica, como também neurológica. Então, aqueles esquecimentos que os pacientes têm, tudo que eles reclamam, ajuda muito na parte neurológica e também por ser uma gordura e uma gordura boa. Então, de maneira geral, tem uma outra coisa que eu queria te perguntar, que assim, ó, que também a gente pode até entrar lá no mito lá atrás, mas já vou te perguntar agora a respeito da carne mal passada. Não, carne bem passada, perdão. Aquela que você passa um pouco do ponto e que geralmente as mulheres gostam, não é assim? Não é o meu caso. Nós conseguimos lá em casa convencer, eu e os meninos conseguimos convencer a minha esposa a comer junto com a gente a carne mãe mais... é meio que cultural, né? Tem Sim, a carne mais bem passada. A carne, a recomendação é o consumo diário é de 500 gramas semanais. Vamos colocar aqui em média... Nós já estamos até falando em mitos e verdades da carne aqui. A carne, 100 gramas, se você for consumir, uma mulher numa refeição... No almoço, consome umas 100 gramas. E no jantar, então, num dia, você consome umas 200 gramas. Então, colocar 1-2 vezes na semana a carne vermelha, você vai tirar o benefício dela, que é a B12 e outras coisas que ela tem. Agora, usar diariamente a carne vermelha não é recomendado. Agora, o ponto, né, que o senhor estava falando. Em relação ao ponto, quando ele carboniza, quando fica aquilo sim é cancerígeno, quando ele torra. Então, o ponto da carne, a gente acaba orientando que aquele ponto não precisa ser cru, que o paciente até oncológico a gente orienta nada tanto cru por conta da imunidade dele, sim, tá? Verdade. Então, eu prefiro daquela carne que esteja no ponto, não torrada, nada. É o ao ponto que a gente chama, né? E oriento no consumo diário de 500 gramas por semana. Então, eu acho que já caiu um pouco aí. Eu ia te perguntar a respeito de mitos e verdades no fim. A gente já fala um pouco no decorrer da conversa. Então, já caiu a situação do mito a respeito da carne ser prejudicial quando a pessoa tem câncer, né? Na verdade, o que eu escuto muito das pessoas sim, existe esse mito e aí tem o medo, esse é um ponto. E aí tem um outro ponto que é o seguinte, a pessoa quando tem câncer, ela chega a você, isso não é raro, é uma coisa relativamente comum, ela chega a você e fala assim, eu não tenho vontade de comer a carne. Então, eventualmente, ela deixa de ter vontade de comer a carne. Então, como você bem disse agora, então, desde que você coma, como tudo na vida, né? Desde que você coma de uma maneira equilibrada e que não passe do ponto, por exemplo, ela não vai te trazer prejuízo. Na verdade, vai ser bom para ajudar você a manter sua massa magra, não é isso?
Às vezes não é nem a vontade, é que a quimioterapia, ela altera o paladar do paciente. Então, muitas vezes, ele sente, assim, boca com gosto metálico ou muito salgado, ele altera aquele paladar dele. Então, ele vai sentindo e não tem aquele prazer de comer aquela comida que é aquele gosto. Então, eu oriento várias estratégias nutricionais que minimizam esses sintomas. Um deles é que quando estiver preparando aquele alimento, ele não ficar perto ou não preparar o próprio alimento. Ele mesmo cozinhar para ele, Sim. porque aquele cheiro da comida, ele acaba querendo uma aversão e quando vai comer já não é aquele prazer. Sim. Então, às vezes eu oriento o paciente, olha, fica fora da cozinha, pede para alguém preparar esse alimento ou deixa ele pré-pronto para você menos manipular aquilo, para chegar aquela comida para ele e ele conseguir ingerir de uma forma assim, de uma quantidade boa, porque muitas vezes ele não consegue também volume e não dá enjoo, nem náusea, nada. Então, esse tipo de sintoma é muito comum em pessoas que estão fazendo a quimioterapia. E esse tipo de sintoma também é muito comum em pessoas que têm câncer de trato gastrointestinal. Estômago, fígado, pâncreas, intestino também. É muito comum. Eles relatam quando chegam para a gente, relatam esse tipo de sintoma. Essa situação também, né, Anne, da náusea, né, tem também um gatilho emocional na situação, né? Eu me lembro que quando a gente estava na residência, as mulheres chegavam no ambiente e falavam só de sentir ar-condicionado, né? Só de sentir o cheiro aqui desse ambiente com ar-condicionado já me dá náusea. E o gatilho tinha uma parte do gatilho emocional, por isso que a gente tem que ficar muito esperto nessa situação. E eu escutei relato do seguinte, gente falou isso para mim, olha, quando eu chego aqui e vejo, era um piso quadriculado, preto, branco, preto, branco. Quando eu vejo esse piso, me dá vontade de vomitar. Então, existem os gatilhos emocionais para isso, mas em especial a gente tem que ficar atento, porque se você parar de comer a carne, você vai ter o prejuízo, de formação de massa magra, como a gente disse, né? O câncer consome. Para a gente andar um pouquinho, eu queria assim, para a gente só finalizar, que a gente foi falando, eu queria que você falasse a respeito dos alimentos que a gente deve utilizar no nosso dia a dia. Você começou falando uma coisa assim, ó, que quando você dá nutrição, a gente tem que fazer a coisa o mais simples possível, que é o melhor, né? Então eu costumo dizer, você me corrija, quando as pessoas perguntam, eu falo, olha, aquela alimentação que é na prevenção, que é dita alimentação saudável, frutas, legumes e verduras, você come lá um pouco do seu carboidrato, come a carne, mas não come mais de 70 gramas diárias, evita carne, come mais grelhado do que frito e etc. É isso mesmo? Dê preferência a descascar mais e desempacotar menos. Acho que é uma das coisas Sim, que a gente fala mais. Por quê? Você sabe que eu como muita fruta, né? Eu gosto muito. Buscar não ter tantos produtos industrializados dentro da casa. Sim. Tá? Alimentos são bem de verdade, com carboidratos, não tenha medo de carboidratos, proteínas, gorduras. Quando a gente consegue esses macronutrientes dentro de uma alimentação, a gente consegue uma alimentação saudável. Sempre fruta de época, as frutas que estão na época comprar, porque as outras, às vezes, eles retardam no gás, né? Para manter elas. Então, eu não acho que seja tão benéfico. Então, eu sempre falo, em cada fase do ano tem uma fruta específica. Então, eu sempre oriento para ele consumir aquelas frutas daquela época, tá? E que são mais frescas, estão sempre aquelas da feira, né? Mais naturais possíveis. E Rondonópolis a gente já tem um prejuízo, porque é difícil você encontrar as verduras e as frutas tão vivas assim. Mas o prejuízo aqui é logístico, né? Sim. Porque nós estamos no meio do Brasil e até chegar lá de onde é produzida, às vezes no sul, sudeste, para cá, ela perde a qualidade por mais que essas pessoas que fazem a entrega, elas tentem manter, você acaba perdendo um pouco a qualidade. Então, de fato, isso que você falou a respeito da fruta mesmo da época, acho que acaba sendo uma boa dica para todo mundo que está escutando a gente. Para a gente voltar, então, sobre a importância da nutrição no câncer mesmo, você falou, isso eu acho que não resta dúvida, isso eu queria que fosse um ponto, pessoal, que todo mundo levasse. E não basta. O tratamento do câncer é multidisciplinar, por isso nós estamos aqui conversando, por isso que a Anne está com a gente desde 2011, como ela mesmo disse. Não basta você chegar e fazer só o tratamento se você não estiver se alimentando bem. Isso para tudo, né? E então,
Isso eu acho que já ficou bem estabelecido, esclarecido na cabeça das pessoas. Mas acho que eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito da pessoa que está com câncer mesmo, a parte de suplementação. E a gente pode até entrar nos tipos da suplementação e nas vias, assim. Vamos falar um pouco Legal. via oral, depois a gente fala um pouco O para paciente, sonda, aham. exatamente. A gente tenta entrar com a alimentação via oral. Quando o paciente não consegue a via oral, a gente entra com a via suplementação. Sim, E nós temos várias suplementações de hoje no mercado, hipercalóricos, hiperproteicos, exatamente. tá? E aí, quando esse paciente... E essas suplementações, elas são legais, que eu consigo atingir um grande volume calórico Exatamente numa isso. densidade menor. Sim, é isso Então, mesmo. ele não é tanto espesso. Então, eu consigo que ele ingere mais a quantidade, eu consigo atingir a caloria diária dele. E se caso também, pela via oral não der, pela suplementação também não, a gente entra com a via enteral. Exato. Nós temos essas vias de acesso e a via enteral, ela entra como pode ser a naso, né? Que é colocada pelo Sonda. nariz, uma sonda naso, que chega dentro da barriguinha, que alimenta o paciente como um todo. E essa alimentação tem vários tipos também. Na via enteral, a gente tem a manipulada, que hoje em dia já caiu por terra, que a gente não faz mais. Não se faz mais mesmo. Tem um suplemento que já vem pronto, que mistura só em água, tudo estéril, e a gente coloca dentro do frasquinho e já infunde no paciente. E agora a gente tem o sistema semiaberto. O sistema semiaberto é um sistema que ele já vem pronto, eu só viro no frasquinho, tem o mínimo de contaminação possível, e a gente já coloca no paciente. E tem dentro dos hospitais, que é a via mais cara, que é uma via de sistema fechado, que ele já vem pronto, o frasco, ele é só colocado e já infunde no paciente. Isso. Aquela via, ele alimenta o paciente como um completo, que tem gente que fala assim, aquela bolsinha, aquele vai conseguir me alimentar? Sim, ele consegue atingir todo o aporte proteico, calórico, nutricional, todinho do paciente. Bom, então eu vou chamar a atenção aqui da facilidade de hoje em dia. Porque quando a gente fala para o paciente, olha, você deve comer, o pessoal fala, mas eu não consigo, porque eu como um pouco já fico saciado, fico cheio, etc. Porque às vezes a pessoa tem lá um fator restritivo por causa do tumor, às vezes a pessoa tem ascite, que faz a compressão mecânica dos órgãos, etc. E hoje em dia nós temos uma facilidade de ter suplementos que você consegue usar tanto via oral como por sonda. E uma outra facilidade de suplemento é o seguinte, como você disse, que fique bem solidificado isso, você tem uma ingesta hiperproteica e hipercalórica, ou seja, você tem muita caloria num volume baixo, né? Isso. E daí, por exemplo, se você toma aquilo, esses tempos atrás, eu entro em contato com você me passou uma suplementação que você punha lá em 250 ml, que era um copo, acho que é igual isso aqui, não era muito mais que isso, tinha 4 vezes por dia, e dava uma quantidade de caloria calórica bem alta, muito alta. Que muito. você não conseguiria com uma alimentação Não, e a via pessoa oral. suporta bem. E o paciente da oncologia, ele acaba que ele não consegue consumir um grande volume. Que nem você fala assim, o senhor come arroz, tá? Aumenta uma quantidade para 4 colheres. Não, aumenta para 10. O paciente não tolera. Sim. E às vezes ele não tem nem a capacidade gástrica para suportar aquela quantidade. Então, na suplementação, ela ajuda e eu consigo atingir a quantidade necessária diária daquele paciente. É muito legal. E chama atenção também daquilo que essa suplementação especial que você me passou, por isso que é importante procurar um nutricionista. Você não tem, teoricamente, perda, porque mesmo que você tirar, você compra lá o pote, mesmo que você tirar a sonda, a pessoa consegue ingerir via oral, né? Isso. Eu achei bem legal. E são facilidades que existem hoje que você consegue fazer a suplementação em casa. E como a gente já disse, é importante. Se a pessoa as pessoas com câncer de esôfago, as pessoas com câncer de estômago, elas chegam muito emagrecidas. Pulmão também tem essa história de chegar muito emagrecida. Pâncreas E emagrece muito. Tem gente que refere emagrecimento de 20 quilos. Então, o que se passa é que você vem com a imunidade muito baixa e está propenso, como a gente já disse, a pegar infecção oportunista. Por isso que é tão importante a gente fazer, sim, a suplementação. É por isso que a gente insiste tanto que as pessoas comam, né? Quando comam de maneira, começa a comer um pouco mais, ou que não pare de comer quando faz o tratamento do câncer, e daí a importância da suplementação, né? E que se caso não conseguir consumir, que busca uma ajuda, uma orientação de um profissional, né? Porque para fazer uma coisa específica para você.
né? Porque às vezes acaba pegando o suplemento do filho, personalizado, né? um Isso suplemento mesmo. de alguém e Tem acaba toda a não razão. conseguindo atingir a quantidade necessária porque não consegue atingir o que ele está realmente Não, e uma precisando. outra coisa pior, né? Tem que ser personalizado, como você disse, porque eventualmente quando você faz muito isso, né? Você tem que pedir exames para o paciente. Para Isso. saber como está a função do rim dele, para saber como está a função do fígado. Então, por exemplo, você não vai dar uma dieta hiperproteica para uma pessoa que não está muito bem do Isso. rim, né? Ou que tem um ácido úrico alto. Exatamente. Então, você precisa desse tipo de coisa, porque se for pegar do outro, Mas graças a Deus, nós temos suplementação para cada perfil de paciente. sim, é verdade. Então, quando é um paciente que ele não pode com proteína, eu entro com outra via. Outro tipo, eu entro com uma suplementação rica em lipídios. Uma suplementação que ele é à base de gordura. Então, eu não vou interferir nada na parte dele, não altero os exames dele. Então, cada suplementação é específica para aquele tipo de Sim, paciente. é. Bom, pessoal, eu fiz questão da gente falar bastante a respeito disso, falar da suplementação, porque as pessoas acham que isso não é nada, deixa para lá. Não, e faz diferença no tratamento como um todo, né? Até quando a gente faz essas regimes mesmo para emagrecer, você tem que saber o que você come, né, Anne? Porque Isso. senão, para as mulheres em especial, obviamente, você emagrece muito, você vai ter a vitaminose, e aí você vai ter perda de cabelo, por exemplo, que é uma Isso. coisa que isso aí mexe muito com a autoestima da mulher. Tô falando para mulher que emagrece só por estética, não é assim? Então mesmo a gente fazendo desse jeito, você tem que saber ou eventualmente suplementar. Falando na suplementação, agora nós falamos do paciente em quimioterapia, o paciente oncológico, ou mesmo sobre cuidados paliativos, a importância. Vamos falar um pouquinho do pré e do pós-operatório. Aqui na clínica hoje é rotina a gente fazer a parte nutricional no pré-operatório. Eu mesmo, pessoalmente, quando eu saí da cirurgia, uma das pessoas que eu liguei foi para você, cirurgia minha, pessoal. Anne, que eu devo tomar para poder ter uma boa cicatrização, né? Então, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, da importância. Primeiro começando com a importância, depois como que você faz isso. Você suplementando esse paciente. No teu caso, né, foi meio de imediato, não tivemos pré-operatório. Não tivemos, não. Foi um acidente doméstico lá em casa, caí em casa e tive que ir para a cirurgia e daí depois eu te liguei. Só peguei o pós-operatório. Você pegou no pós, foi bem mas isso mesmo. os protocolos aqui da clínica, nós começamos com uma dieta pré-operatória, tá? Com uma alimentação toda rica para o paciente, de gorduras, com arginina, glutamina, tudo para cicatrizar esse paciente. E já tem estudos que, segundo a Organização Mundial de Saúde, você reduz 60% de chance de ter uma intercorrência pós-operado. Então, assim, é totalmente diferenciado esse paciente que faz um pré-operatório. Nós entramos com uma alimentação e uma suplementação antes e após a cirurgia. Então, a gente consegue ver isso nos pacientes, isso é nítido. A gente aqui naturalmente, a gente tem um nível de infecção muito baixo aqui. Eu acho que perdi a conta de quando a gente teve que retardar, por exemplo, quimioterapia por conta desse tipo de coisa. Agora, quando você sente na pele, como aconteceu comigo, a minha preocupação naquela situação, teve antes a situação do meu pai, que eu posso falar tanto quanto médico, como também com o paciente. Você sente na pele porque é o seguinte, a preocupação era numa cirurgia ortopédica, né? Você não ter nenhum tipo de infecção óssea, então a gente estava coberto. E logo que eu saí era a preocupação de cicatrização. Não, vamos fazer alguma coisa para cicatrizar rapidamente. E foi um sucesso, né? Menina, foi. Eu tenho foto diária que eu guardo. Falei, estava sem fazer nada, falei, bom, vou registrar isso aqui. Eu quero saber se dá certo na pele mesmo. Dá muito certo. A cicatrização, acho que você lembra, né? Lembro. Perfeito, né? Eu tomei até um pouco a mais do que você me passou. Você me passava os potinhos, comprei um monte. E é engraçado o seguinte, pessoal, que fique para vocês, eu falo isso para os meus pacientes. É aquela história assim, tem o gosto que ela passava. Baunilha, morango e chocolate. Minha esposa perguntava, é bom? Eu falava, olha, é remédio. Remédio você toma e não fica... bom é você tomar outra coisa. É remédio isso aqui. Você sabe que está te recuperando, vai te melhorar, você vai... Né, porque tem essa situação. Eu não vou tomar porque eu não gostei. Sim, você faz um... E não é tão ruim, vamos falar a verdade, não é tão ruim. Para os pacientes oncológicos, eu tenho umas suplementações sem sabores.
tá? Que talvez suporte mais, porque E dá para aí, misturar em outras que coisas, aí né? eu consigo colocar com outras coisas, eu camuflo o gosto. Então, Aham. isso é Mas para o importante. senhor, para a gente era remédio. Foi Toma. remédio, foi. E eu acho que eu tomei quase de 20 dias a um mês. Tomei um montão. Ainda tomei um tanto a mais até acabar. E foi muito bom. Eu tive uma experiência pessoal. Eu gosto de falar das experiências pessoais, porque a gente fala do outro lado, assim, você fala como médico, né? A gente fala, olha, na maior parte das vezes, o que a gente vê de fato é, como eu acabei de falar no início, na introdução, a cicatrização acontece muito bem, perdi as contas de quando teve que atrasar uma quimioterapia, mas é uma coisa muito técnica. As pessoas falam, mas não sente na pele. Quando você fala a experiência pessoal sua com esse tipo de coisa e da importância, como a gente sabe que isso é importante, a gente correu atrás, né? A cicatrização, por exemplo, do meu pai, quando fez uma cirurgia de grande porte do intestino, que você começou a suplementar antes, você lembra? Lembro. A cicatrização dele foi perfeita, também. Dele nós entramos, além da suplementação, eu entrei com alimentação também, foi Mesma precoce. coisa, E Nós eu tenho fizemos feito, antes o inclusive, no protocolo. caso dos meus pais, viu, pessoal, que fique para vocês, e a importância não só no câncer, quando tem uma infecção, ou uma gripe forte, ou uma pneumonia neles, porque são pessoas de idade, eu tenho suplementado. Isso. A gente conversa e eu acabo suplementando, porque a pessoa vai reforçar a imunidade para poder combater esse tipo de coisa, não é? Vale também, né? Então, Isso. Eu estava até falando, até a parte intestinal do paciente, se ele não tiver benéfico, até relatos, intestino preso, intestino solto, até isso faz a melhorar a microbiota intestinal, você entrar com uma alimentação adequada e uma suplementação, e às vezes entrar até com um lactobacillus específico para isso, para melhorar a recuperação e melhora todo o sistema imunológico do paciente. Pois é. E nós temos muito em caso de quimioterapia essa mudança do hábito intestinal. Depende da quimioterapia, ele muda para, ou depende da fase do ciclo da quimioterapia, como você bem disse atrás, ele muda para obstipação, depois passa para diarreia. Preso, depois solto. Então a gente tem muita dificuldade, por exemplo, em falar, toma um laxante, ou toma um Imosec, por exemplo, porque de repente está naquela fase. Por isso que a gente sempre prescreve os lactobacilos e etc. A gente faz uma recuperação da microbiota desse paciente. E é muito mais saudável. Isso. Eu já tive caso de paciente, quero deixar registrado aqui, teve ilho adinâmico, ilho paralítico com Imosec e que foi a óbito, porque teve septicemia. Eu tive caso de paciente assim. Esse caso em especial que eu estou falando, ele chegou na urgência. Era uma sexta-noite, o médico da urgência, faz 10 anos atrás, o médico da urgência passou para ele, porque ele estava com diarreia 2 Imosec, ele voltou na segunda-feira muito mal. A gente internou e ele teve um ilho adinâmico, um ilho paralítico, ele não se recuperou. Então, veja, veja o prejuízo que você causa para o corpo, e nesse caso custou a vida, na verdade. Então, de maneira geral, a gente tem que ter muito cuidado nos pacientes debilitados. Não quer dizer que você tomar um comprimido desse, se você estiver bem, vai fazer isso, mas um paciente debilitado, ele tem um prejuízo muito grande, né? Então, a gente tem que respeitar isso. Anne, para a gente falar um pouco a respeito de mitos e verdade, já caminhando para o final, eu acho que ficou claro a situação do mitos da carne. Porque o grande problema quando chega no consultório é carne ou açúcar, não é? Então vamos deixar de falar do açúcar no fim. Eu posso comer carne? Isso ficou claro, né? Isso. Eu acho que deve comer carne, não é? O símbolo da nutrição é equilíbrio, né? Então, assim, não é restrição, e sim qualidade. E tentar achar o equilíbrio nessa alimentação. Sim. Tem que ter proteína, e sempre uma proteína de alto valor biológico, e deixar a carne, sim, 1, 2 vezes na semana, a carne vermelha, e o resto, peixe, frango, ovos, consumir, sim, diariamente. Muito bem. E todas as refeições. Agora vamos falar um pouco, acho que, do principal mito, né? Que é o açúcar. Como que você enxerga o açúcar, assim, de maneira geral? Eu vou só te falar onde teve a origem disso. Existe nesse livro que está atrás de você, eu acho que dá até para ver aí, né, Gabriel, na filmagem. Tem um livro que está bem atrás. Pega esse livro aí, Anne. Está bem atrás de você. Pode pegar esse em cima. Esse livro aqui, pessoal, corta para o meio aqui. É um livro bem antigo. E nesse livro, que é o Anticâncer, do David Servan Schreiber, ele é um médico que foi diagnosticado com câncer e ele fez um monte de estudo depois. E ele põe aqui. Ele foi procurar os estudos no que a alimentação podia ajudar ele. E nesse livro ele fala bastante do açúcar. Eu penso que esse livro já não acha mais para comprar, mas é um livro muito legal, por isso que eu até deixo aí no nosso cenário. Acho que é um livro bem interessante mesmo, que marca bastante quando a gente lê.
E a origem dessa situação do açúcar, para a gente falar diretamente, foi o seguinte: a PET-CT, e ele até explica nesse livro, a PET-CT, que é aquele exame que a gente faz, que todo mundo fala na PET-scan, a PET-CT é feita da seguinte maneira: tem lá uma molécula de glicose, que é açúcar, e dentro da molécula de glicose vai o 18-FDG, que é o flúor radioativo. E aí ela vira uma outra molécula, que é a 18-fluoroxiglicose, que chama 18-FDG. E aí eles injetam no organismo da pessoa esse material, que é um material radioativo, porque tem uma molécula de flúor radioativo. E aí as células que estivessem reproduzindo muito rapidamente, a gente sabe que a mitocôndria, que é a usina de energia, ela precisa do açúcar para ter energia e se reproduzir. E as células que estão se reproduzindo rapidamente, que em especial células do câncer se reproduzem rapidamente, ela pega o flúor radioativo e ela capta bastante. Então, daí vem essa situação de tá captando muito açúcar com glicose lá. Então, daí, talvez, ao meu ver, teve origem essa situação do açúcar como um causador do câncer, tá certo? Então, eu queria que você falasse, isso aqui é a história da medicina, viu, gente, que eu acabei de falar aqui, mas eu queria que você falasse a sua visão a respeito do açúcar, mito e verdade, se causa ou não câncer. Tem pessoas que falam assim, tem algum alimento que causa câncer e tem algum alimento que cura câncer, que eles querem alguma coisa que cura também. Eu vejo que não tem uma coisa isoladamente, é um conjunto de fatores. Todo mundo coloca muito açúcar. Sim, o açúcar está direcionado. Sim, ele alimenta as células cancerígenas. Só que o que eu falo que ou vai ver o recordatório daquele paciente 24 horas. Como que é a alimentação dele diariamente? Não, mas ele põe só o açúcar como vilão. Não, vamos conversar. E de manhã ele acorda, ele consome um leite, mas aí ele coloca um achocolatado, cheio de açúcar. Vai tomar um café, agrega mais uma quantidade de açúcar. Vai tomar um suco, coloca açúcar. Não, mas eu não como doce no meu diário. Então, aquela quantidade de excesso de açúcar diário, ele sim que a gente fala que é prejudicial. Agora, não consome, tem uma alimentação mais natural, evita adoçantes, que todo mundo também, que fala assim, existe o adoçante, vamos falar do zero, dos diet, dos light, né? Muito porque acaba que todo mundo tira o açúcar e vai para adoçante. Tem um tipo, eu prefiro e eu prescrevo o stevia, que é um adoçante natural, stevia, né? tá? Para os pacientes oncológicos, eu não sou muito a favor do xilitol por ser natural, mas ele acaba destruindo a microbiota intestinal e acaba irritando um pouco a microbiota, e aí eu tenho medo de mexer na imunidade, então eu acabo não colocando e não prescrevendo tanto ele, então eu uso mais o xilitol, mais o stevia, e por ser natural, e não é com stevia, é de stevia, porque os rótulos dos adoçantes são misturados, não são puros. Então eu prefiro que olhe e sempre saiba ler o rótulo referente a isso, porque acaba você achando que está consumindo um produto, né? E não é. Então, eu tenho duas situações que quero falar a respeito disso. Primeiro, eu queria te perguntar uma coisa a respeito do mel. Como que você enxerga o uso do mel? O mel para paciente diabético não, tá? Paciente em quimioterapia, se for um mel da fazenda, sem nenhum cuidado, a gente evita também. Por conta que é a mesma coisa do cru, tá? Como que é extraído aquele mel? Então, fase de contaminação. Sim. Ele é mais natural? Sim. Às vezes o paciente fala, eu tô com uma tossinha, eu quero usar um mel, tal. Eu prefiro que prescreva até o extrato de própolis, tá? Para esse paciente, eu acabo não utilizando o mel, e o mel só com um selo de fiscalização. Aí eu deixo usar, senão então, o que ela está dizendo a respeito de... Mas para diabético, não. Alimento cru e também, como ela está dizendo, do mel in natura, é exatamente por risco de infecção em paciente que está imunodeprimido, né? E quando a gente fala em cru, não que eu tiro o cru, porque os verdes escuros são ricos em ferro e antioxidante, tudo. Eu oriento como higienizar as folhas. Tá? Então, essas folhas, essas verduras, quando a gente vai consumir, a gente higieniza com hipoclorito, tá? Uma colher de sopa em 1 litro d'água, e a gente deixa de molho 15 minutos, e as frutas também. Então, esses daí a gente higieniza tudo antes de consumir. E o mel não tem como. Não tem, exatamente. Então, tem que ter o selo de fiscalização quando você for comprar, aí sim eu deixo consumir. Eu acho que todo mundo consome mel da fazenda mesmo. Raramente você encontra mel, que você compra aí, mel no assim. Caso, assim, quando o paciente está em quimioterapia, aí eu oriento com esse selo. Melhor evitar. Isso.
E aí, só para voltar àquilo que você falou a respeito de mitos e verdades e o equilíbrio do humor. Tá. E aí, Vou te falar o porquê, que eu sou muito. Eu acho que você foi bem no ponto. Pessoal, o que a gente vê e o que a gente percebe é o seguinte, ó. E eu penso e falo isso para os meus doentes. Não é aquele pedacinho de chocolate quadradinho depois do almoço que vai te causar câncer. O grande problema é que as pessoas sentam na nossa frente e falam que toma 2 litros de Coca-Cola por dia, que senta para comer um saco, um sonho de valsa e come um saco. Isso é muito errado. isso. Se não é assim, se você mantiver o equilíbrio, isso não vai. Um Aquele pedacinho de doce chocolate. da casa da avó, aquele um dia que você vai consumir uma refeição permitida, tudo bem. Agora, o uso do dia do lixo, ou o dia que você chuta o balde e acaba consumindo e excedendo as quantidades, isso sim é maléfico. Tanto você pode perceber, o organismo nem aceita, dá diarreia, né? Dá náusea, Isso. então a pessoa não passa bem. Então é o que a gente fala. Mas Então, qual que é a primeira coisa quando um paciente já começa a fazer uma alimentação saudável e consome um tipo de alimento com muita gordura e muito açúcar, o que ele fica tem? nauseado. Ele passa mal. Eu Porque o corpo fica desintoxicado Fica e mesmo. entrando no processo inflamatório que ele entra com esse tipo de alimento, ele passa mal. eu tenho um grande problema mesmo na ingesta de muita carne, também de gordura, porque eu passo muito mal depois. Meu organismo não aceita muito. Mas é exatamente por isso, porque você não come numa grande quantidade, entendeu? Isso. Então, Porque teu foi corpo bem. tá limpo. Teoricamente tá acostumado. Você A acaba, gente nunca. você acaba fazendo uma microbiota melhor. Sim, Então, quando verdade. ele entra em contato com um alimento inflamatório muito alto, ele acaba que quer expelir de qualquer forma. Então, a gente acaba tendo diarreia. Tem muitos que saem, viajam, passam muito mal. Muito, exatamente isso. Vamos falar que em viagem, eu falo muito isso para as pessoas, eu falo muito isso. Por exemplo, viagem para a América do Sul, eu viajo muito. Falo para as pessoas: olha, você só está desculpado tomar Coca-Cola quando. Você só está desculpado quando você viajar para esses países da América do Sul que você não sabe a procedência da água. Então, tudo bem, você toma Coca-Cola. Um Gatorade com gosto de Gatorade, por exemplo, come um chocolate fechado desse que você sabe que é chocolate, porque se Tem que você comprar uma coisa que realmente você sabe o que você está você consumindo. não vai passar que dá mal, medo. né? Porque Não você acaba a vai, viagem. você acaba a viagem, exatamente. Eu falo que a melhor coisa nesse tipo de viagem é comer igual criança, né? Arroz, batatinha. Você tem certeza que não vai passar mal. Exatamente. Você pegar uma intoxicação em beira do mar, por exemplo, para quem não está acostumado, meu Deus do céu, você acaba com a sua viagem. É verdade mesmo. Você sabe que, pessoalmente, é uma coisa que eu tenho muita preocupação para minha vida quando eu faço viagem, né? Porque, além de tudo, é incômodo. Às vezes você está num lugar que você não está muito legal, você desidrata. Eu acho bem perigoso. Anne, eu acho que a gente falou bastante do que a gente se propôs e no final eu sempre deixo assim uma partinha de considerações finais, porque às vezes você lembra de alguma coisa que ficou, que a gente não falou e etc. Então eu estou passando para você já fazer as considerações para a gente fechar. Eu queria falar que eu esqueci, não comentei. Em relação ao paciente, quando às vezes quer fazer um tratamento, vem com uma conduta de orientação para nutricionista e ele fala para o profissional, para o médico: não preciso, eu estou com peso bom, né? E agora aqui na clínica, nós temos como avaliar realmente como que está esse paciente. Que legal. Nós temos a biopedância, então a gente avalia a quantidade de gordura, de músculo, como que está esse paciente realmente. E cada fase da quimioterapia eu consigo avaliar como que está, se ele está tendo perca de massa magra, como que está a evolução padrão desse paciente, tá? E aí, às vezes não é o peso. O que é minha preocupação? É a massa magra desse paciente. É o aparelho, é uma máquina que você comprou, É uma né? máquina, Claro. é uma máquina Embody, tá? E ela vê cada membro do corpo, a quantidade de músculo, de gordura. E é muito legal que, na prática, né, nós vamos conseguindo avaliar esse paciente como um todo. Então, eu não olho só peso e a altura desse paciente, uma vez que a gente mede a altura e vai acompanhando o peso. A gente vê a taxa de gordura e musculatura dele. E a gente tem surpresa, né, Anne? Quando você comprou a máquina, acho que todo mundo fez aqui. Todo mundo testou. Não, e todo mundo com surpresa. Mas é assim, meu braço tá desse jeito. Tá faltando músculo, tá faltando gordura. Ali tá com muita gordura. É. Mas isso é legal porque às vezes a gente acaba achando que o peso, né? Principalmente mulher, eu acho que nem tanto homem, mas mulher às vezes fica assim, você não sabe na balança, um final de semana meu peso aumentou, isso e aquilo, né? Então acaba legal. tendo uma noção e pode direcionar, isso, né? E direciona até onde que a gente, que às vezes se tá liberado o paciente, às vezes fazer atividade física também na quimioterapia, conforme vocês orientam, se tá liberado,
e isso é uma das coisas benéficas, mas quando o médico prescreve e deixa, né? Eu consigo ver uma recuperação e uma suplementação certinha. E eu consigo ver uma recuperação desse paciente melhor. Muito bom. Anny, eu te agradeço. Sei que não é fácil a gente conversar aí. Tem pessoas que têm muita facilidade, outros não. A gente tem os nossos problemas de horário, né? E a gente tem os consultório sempre cheio, graças a Deus. Mas, além de tudo, você ainda tem uma outra coisa, né? Mãe, né? Tem filho e etc. Então, agradeço a presença da Anny aqui. Tentei trazer ela bem antes aqui, mas você teve nenê, né? Nos últimos tempos. Então, estava muito dedicada a segundo filho, que é uma menina, né, Anny? Uhum. Então, eu te agradeço muito por estar aqui. Acho que foi um papo muito legal mesmo, tá? Muito legal. Eu que agradeço o convite. E, pessoal, para você que chegou até aqui com a gente, eu gostaria de agradecer a audiência de todos vocês. Dizer que a gente vai deixar disponível, obviamente, essa nossa, como vocês já sabem, essa nossa conversa nas nossas redes sociais, em especial no YouTube da Oncoprime, onde você pode acessar a conversa, toda a conversa na íntegra. E também, durante a semana, vai ser disponibilizados cortes de vídeos, tanto no nosso YouTube da Oncoprime, como no Instagram da Oncocast, da Oncoprime, também no nosso pessoal, no meu e da Anny. Então, queria agradecer novamente, Anny, a sua presença, agradecer ao Gabriel que está aqui com a gente aí toda semana. E a todos vocês que chegaram até aqui com a gente, não perca, semana que vem tem mais. Um bom final de semana para todos. Obrigada.